Esse é o canal Filosofia Fácil para Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio, para estudantes, professores interessados nessa disciplina de filosofia. Nós estamos aqui agora na série do terceiro ano, então vamos aí à aula 1, tá ok? Vamos lá trabalhar sobre a epistemologia, teoria do conhecimento. Eu sou o professor Patrick Rocha, o objetivo é introduzir os fundamentos da teoria do conhecimento, ok? Conceito de epistemologia. Então, gente, isso aqui é um resumo, tá? Isso aqui não é uma é um resumo do resumo, é claro, né? E buscando assim um texto mais que traz um contexto maior, tenta contextualizar e ele é mais sintético para ser mais objetivo mesmo, tá ok? Então vamos lá trabalhar esses conceitos aí. Conceito de epistemologia. A epistemologia busca entender como passamos da mera opinião, doxa em grego, né? É a opinião, para o conhecimento verdadeiro, episteme. Episteme é o conhecimento verdadeiro. Ela questiona o que define uma crença como justificada e quais são os critérios que utilizamos para validar a nossa percepção da realidade. Como que eu tenho certeza que aquilo é verdadeiro, que aquilo é justificado? Como eu valido aquilo? É o ramo que investiga se o ser humano é capaz de conhecer a verdade. Né? O ser humano ele conhece a verdade ou ele acha que ele conhece a verdade? Então, doxa, né, grego, significa opinião, uma coisa irrefletida, uma crença ingênua. Tipo assim, eu não reflito sobre aquilo, né? Eu acredito porque alguém disse que é aquilo, entendeu? E sem eu me aprofundar. Por exemplo, as fake news, que acontecem muito, seja em que ramo for, seja da política, seja de opiniões, seja de ideologias. Por exemplo, se eu falo alguma coisa sem refletir, por exemplo, eu trago um dado, eu trago uma estatística falsa, entendeu? Sobre algo, é, e realmente, tipo, eu posso ser refutado sobre aquilo, entendeu? Porque eu simplesmente fui numa opinião. Ah, porque o filósofo Clóvis de Barro, o Mário Sérgio Cortella falou isso. Gente, não é porque eles são filósofos famosos, reconhecidos, ah, o Pondé, ah, Marilena Chauí. Tudo bem, entendeu? Eles também podem errar. Tipo assim, se eles jogaram um fato ali e aquilo, né, você fez uma pesquisa e percebeu que aquilo não é o correto, né, gente, acontece, é normal, entendeu? As pessoas podem errar, mesmo que ela tenha credibilidade, muita credibilidade. Todas as pessoas estão sujeitas ao erro, entendeu? E olha que eu estou falando de gente aí com gabarito, né? Agora a gente acredita, aí tem pessoas que acreditam em qualquer coisa que um youtuber, uma pessoa lacradora aí da internet, né? Os famosos políticos de lacração que gostam aí de polemizar. Né? Porque o vamos lá, a Terra é plana porque o Olavo disse que é plana, entendeu? Ah, porque o José de tal disse que é plana. Entendeu? Então, gente, né, assim, sem querer, né, estigmatizar ninguém, mas assim, são coisas às vezes sem fonte, sem uma coisa, sem reflexão sobre aquilo. Isso se torna doxa, entendeu? A doxa é isso, uma opinião, um achismo, né? Você já ouviu falar do achismo? Ah, eu acho que é isso. Agora, a episteme é um conhecimento seguro e justificado racionalmente. Então, gente, a gente vê muito isso em debates, né? Entendeu? Muitas vezes a pessoa traz opinião e a pessoa às vezes traz uma mera opinião e a pessoa e alguém traz o conhecimento seguro. Olha, eu tenho dados tal, 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 né, fontes, né, eu tenho uma bibliografia sobre isso, eu tenho um site tal, o livro tal que tem uma base científica que revela isso. Tá ok? Então, essa é a diferença gigante entre doxa e episteme. Episteme é o conhecimento seguro e doxa, uma simples opinião, algo ingênuo. Né? Racionalismo e a razão pura. O racionalismo, gente, ele defende que o conhecimento autêntico deriva da razão e de ideias inatas, independentemente da experiência sensível. Tipo assim, eu não preciso ter experiência.
Eu preciso confiar na razão. O Descartes, por exemplo, argumenta que os sentidos podem nos enganar. A visão pode nos enganar. A audição, restando apenas a dedução lógica como caminho seguro para a certeza. Entendeu? Por exemplo, o que é uma miragem? A miragem é uma enganação da sua mente, da sua visão. Por exemplo, muita gente às vezes está no asfalto, né? Principalmente na época de calor, aí você está no carro, ali na frente, ou no ônibus, sei lá, e você vê, você imagina que na sua frente tem uma poça d'água, e você vê aquilo. Nossa, tem uma poça d'água. Aí quando você chega perto, não é nada daquilo, era simplesmente a luz do sol refletindo naquele asfalto, no piche, né? Que, né, é preto, e gerou aquela imagem, aquela sensação de que você viu água, entendeu? Então, era água, não era água, entendeu? Então você acreditou, aí se você defende, não, aquilo que eu estou vendo no asfalto é água, entendeu? Então você se complica, porque você está acreditando numa miragem, você está acreditando em algo que a sua visão produziu, e nem sempre a sua visão é verdadeira, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que têm, às vezes falam assim, eu vi um vulto. Eu estava lá em casa e quando veio de repente eu vi um vulto. Quando vê, por exemplo, existe uma explicação, muitas vezes racional, muitas vezes não, gente, sempre existe uma explicação racional, entendeu? Por exemplo, muitas pessoas sofrem de visão, de problemas de visão, como estigmatismo, que pode provocar é, essa sensação de ver vultos, entendeu? Então, na realidade, o vulto que a pessoa viu, na realidade, ela é produzida pelo problema de visão que ela tem. Antigamente, lá na Idade Média, não vou falar nem da Idade Média, né? Vamos lá, 100 anos atrás, a pessoa que tinha um problema de esquizofrenia, um problema mental sério, um problema às vezes de sair de si, né? A pessoa era julgada como ela estivesse possuída pelo demônio. Então, chamavam, vamos chamar o padre, vamos chamar o pastor, vamos chamar o curandeiro para tirar o demônio dessa pessoa. E na realidade, gente, não era demônio nenhum. Na realidade, era o quê? Era um problema mental que a pessoa tem, que enfrenta, entendeu? Então, né, por isso que é perigoso a gente confiar nos nossos sentidos, tá? Então, olha o racionalismo aí vai falar o seguinte: para essa corrente, a estrutura do pensamento humano reflete a própria estrutura da realidade universal, ok? O empirismo e a experiência. O empirismo sustenta que a mente é uma folha em branco, uma tábula rasa, né, segundo John Locke, que recebe informações através dos sentidos. Imagina que nós somos uma tábua, uma folha em branco, né? E nós vamos recebendo informações. Essa folha vai sendo escrita através dos nossos sentidos, de informações dos nossos sentidos. O John Locke e o David Hume afirmam que todo conceito nasce da experiência prática e da observação repetida do mundo exterior. Entendeu? Ele vai falar assim, a experiência que eu vou acumulando durante a vida, ela vai fazendo com que eu crie o conhecimento. Assim, o conhecimento é construído de baixo para cima, acumulando impressões sensoriais que se transformam em ideias. Entendeu? Aquilo que eu vi, aquilo que eu li, aquilo que eu escutei se transforma em ideias. Entendeu? Eu aprendi na escola com o professor tal, com a professora tal, sobre matemática, eu aprendi sobre regras de português, eu aprendi inglês, entendeu? Eu fui escutando, eu fui lendo, e aquela experiência de ler e de escutar, eu fui aprendendo, entendeu? Através dessas experiências que se transformam em ideias. O John Locke, né, ele vai falar o seguinte: a mente nasce como uma folha em branco. Vou até passar aqui circular com o mouse, ó. Ou, para a expressão de Locke, uma tábula rasa, na qual as percepções sensíveis deixam sua marca. Ok? O empirismo de David Hume. O empirismo é a corrente filosófica que considera que a experiência sensível, através dos sentidos, é o fundamento e o limite dos nossos conhecimentos. Então, essa experiência aí que a gente vê, ouve, sente, ela é aquilo que nos dá o conhecimento, que fundamenta e limita os nossos conhecimentos. Criticismo de Immanuel Kant. Immanuel Kant, filósofo alemão. O Kant operou uma síntese
entre o racionalismo e o empirismo. Então ele leu sobre isso, né, estudou sobre o racionalismo e o empirismo e chegou ao seguinte: ele propondo que o conhecimento exige tanta experiência quanto estruturas mentais prévias. Então ele vai falar assim: precisa de estruturas mentais da mente, mas também precisa de experiência para a gente aprender. Ele argumentou que percebemos o mundo através das lentes do tempo e do espaço, que são categorias inerentes ao sujeito conhecedor. Então a gente aprende através dessas lentes, através daquilo, onde nós estamos inseridos. Para o criticismo, não conhecemos a coisa em si. Entendeu? O criticismo vai dizer o seguinte: não conhecemos a coisa em si, mas apenas o fenômeno como ele aparece organizado pela nossa mente. Entendeu? É a nossa mente que organizou aquilo. Entendeu? Não significa que aquilo seja a real, a coisa verdadeira. Tá? Esse aí é o Immanuel Kant, né? Nasceu lá na Prússia, na atual Alemanha. Ele vai falar sobre o racionalismo e o empirismo. Tem até uma frase dele aqui, olha: Hume me despertou do meu sono dogmático, ou seja, né? O que é o? Aí a gente vai falar um pouquinho do dogmatismo, né? É aquilo que o conhecimento que não tem erro, aquilo é verdadeiro e pronto, acabou. Então, mas aí ele vai falar é um sono, né? Ele é tipo assim, ele deixa de ser dogmático. O problema da justificação do Gettier, a gente traz uma outra contribuição aqui, tradicionalmente o conhecimento era definido como crença verdadeira justificada. Tá? Tipo assim, a crença ela é justificada, ela é verdadeira. Mas o filósofo Edmond Gettier desafiou essa lógica em 1963. Ele demonstrou que alguém pode ter uma crença verdadeira por pura sorte ou coincidência, sem que haja uma conexão real entre a justificativa e o fato. Então ele vai falar assim, às vezes, por coincidência, a pessoa aprendeu aquilo. Entendeu? Esse problema forçou a epistemologia moderna a buscar novos critérios para definir o que de fato é saber algo. Então ele trouxe um problema novo, lá em 1963, né? Esse aqui é o Edmond Gettier. Ceticismo e infalibilismo. O que é isso? O ceticismo questiona a possibilidade de alcançarmos qualquer certeza definitiva, sugerindo que devemos suspender o juízo diante de argumentos opostos. Já o infalibilismo exige que para algo ser conhecimento deve ser impossível que estejamos errados sobre tal afirmação. O debate entre essas visões define o grau de confiança que podemos depositar nas ciências, nas religiões, instituições e, inclusive, na nossa própria memória. Por exemplo, a gente vê uma luta entre o dogmatismo, são correntes diferentes, né, e o ceticismo. O dogmatismo vai dizer o seguinte: a possibilidade de conhecer a verdade, a confiança nesse conhecimento e a submissão a essa verdade sem questionamento. Né? O que é um dogma? É uma verdade que você não pode questionar. Entendeu? Por exemplo, dentro da Igreja Católica existem os dogmas de fé, ou seja, não se questiona aquilo. Entendeu? Você aceita aquilo como uma verdade absoluta. E não é não só dentro do catolicismo, mas em várias religiões, dentro da filosofia, dentro de vários conhecimentos. Olha, isso é uma verdade e pronto, acabou. Entendeu? Por exemplo, né, inclusive nas discussões políticas, você fala assim, o capitalismo é o melhor sistema que existe para o mundo. Entendeu? E pronto, acabou. Né? Ou o comunismo é a solução para os problemas do mundo. E pronto, acabou. Entendeu? Então, tipo, né, claro, as pessoas que são contra o comunismo e as pessoas que são contra o capitalismo vão argumentar, e vão dizer o seguinte: você está sendo dogmático, né? Tipo assim, dogmático no sentido assim, não é essa a verdade, entendeu? Então, né, quais linhas de pensamento que podem dizer que isso está errado, entendeu? Então nem tudo é 100% certo. Né? O dogmatismo vai falar assim, não, isso é 100% verdade. O ceticismo ele vai contestar isso aí. Ele contesta a possibilidade de conhecimento da verdade. Então, o cético é aquele que duvida, é aquele que contesta. E também, gente, não é aquele que é simplesmente chato.
entendeu? Que contesta, que ele duvida porque ele, né? Mas sim ele traz argumentos sobre isso, ok? Epistemologia da ciência e o falsificacionismo. Na ciência, o Karl Popper propôs uma teoria que é o seguinte, que uma teoria só é científica se ela puder ser testada e potencialmente refutada. Entendeu? Aí ele vai chamar isso de falsificacionismo. Falsificacionismo. Ao invés de buscar provas de que uma teoria é verdadeira para sempre, os cientistas buscam eliminar os erros e as teorias falsas. Então, o que a gente faz? A gente faz um processo aqui, ó, o que tiver errado a gente tira. Entendeu? É igual você escolher feijão. A pessoa está lá, vai cozinhar um feijão, o que ela faz? A dona de casa, o cozinheiro, ele esparrama aquele feijão sobre a mesa e ele vai fazendo o quê? Ele vai tirando aqueles que estão ruins para o consumo. Entendeu? É a mesma coisa nesse sentido aqui. Então, os cientistas vão eliminando os erros, eliminando aquilo que é falso, tá? Para conhecer aquilo que é verdadeiro. Falseabilidade e o problema do indutivismo. Teoria de que todos os cisnes são brancos. Ao ser encontrado um cisne negro, toda teoria é considerada conforme o princípio considerada falsa, conforme o princípio da falseabilidade. O que é isso? O cientista José, ele falou assim: olha, todos os cisnes no mundo são brancos. Por quê? Porque como você prova isso, cientista José? Porque eu, né, tirei fotografia, eu registrei 100 cisnes. Mas 100 é muito pouco, José. Então agora aí o José vai aumentar para 1000. Então ele percebeu que os 1000 cisnes que ele encontrou eram brancos. Então ele falou: olha, tá vendo? Todos os cisnes são brancos. Mas 1000 é muito pouco. Então aí o José vai lá e descobre 10.000. Aí ele fala, tá vendo? 10.000 cisnes, deu trabalhão para achar isso aí. Então todos os cisnes são brancos. Entendeu? Essa é a verdade. Aí o José encontra 100.000, ele é refutado. O José encontra 500.000. O José encontra 1.000.000 de cisnes. E aí fala, agora não tem como. Só que o primeiro, né? 1.000.001, o próximo cisne, depois de 1.000.000, ele é negro. E então o que acontece? A teoria dele de que todos os cisnes são brancos é refutada, porque se descobriu que um cisne somente, entendeu? É negro. Então, aquela teoria de que todos são brancos é refutada nesse sentido, entendeu? Então, ela é considerada falsa, conforme esse princípio da falseabilidade, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho.